Graças e paz a todos, os irmãos que estão se chegando aí, retornando agora aí para a nossa continuidade do nosso culto. Vamos esperar todos voltarem, né? Os irmãos que estavam acompanhando o louvor, estavam acompanhando esse momento de adoração, esse momento de entrega, de gratidão, de louvor. É uma bênção para as nossas vidas e Deus abençoe todos vocês. Graças e paz a todos aí que estão chegando para compartilharmos mais um momento do nosso culto ao Senhor. Amém. Graças e paz a todos que estão entrando aí. Glória a Jesus, glória a Jesus. Paz, Meire, Fabrícia, Raquel, Alexandro, Newton, todos que estão entrando aí. Vou esperar mais um pouquinho para a gente compartilhar a palavra do Senhor. Muita saudade dos irmãos, muita saudade de todos vocês. Como a Fabrícia mencionou aí num comentário, ouvir esses louvores traz muitas saudades para o nosso coração mesmo, né? Nós ficamos com muita saudade de nos reunirmos, de estarmos juntos, de congregarmos, de estarmos juntos como igreja, né? Mas eu quero crer que logo, logo a gente vai conseguir aí mais uma vez se reunir, que mais uma vez a gente vai estar juntos. Mas enquanto isso a gente continua aqui, não é? A gente continua aqui celebrando ao Senhor, adorando ao Senhor. A gente continua aqui estudando a palavra do Senhor juntos, não é? Cada um na sua casa, cada um com a sua família, mas o mais importante, todos unidos no mesmo propósito. Amém? Deus abençoe a todos que estão aí. Eu quero compartilhar uma palavra com você essa noite, uma reflexão da palavra de Deus, algo para despertar o nosso coração e aquecer as nossas vidas essa noite. Abra sua Bíblia na primeira epístola de Pedro, na primeira carta de Pedro, no capítulo de número 3. 1 Pedro 3, verso 8. Primeira Epístola de Pedro, capítulo de número 3, verso de número 8, a partir do verso de número 8. A palavra do Senhor diz assim: finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Não paguem o mal com o mal, e nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isto mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênçãos por herança. Pois assim está escrito: aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Os seus ouvidos
estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Até aí. Meus irmãos, a mensagem de hoje, o tema de hoje é altos e baixos. Eu me recordo que logo quando eu me converti, logo quando o Senhor Jesus, através da sua graça maravilhosa, me atraiu com correntes de amor e me trouxe à sua presença, eu me lembro que lá no início da minha caminhada cristã, eu ouvi de alguns irmãos daquela época que o fato de eu estar indo agora caminhar com Cristo faria com que a minha vida fosse uma vida de mar de rosas, uma vida perfeita, uma vida totalmente sem problemas. E novo ali na fé, sem conhecer a palavra de Deus, sem conhecer muito a Bíblia, eu acreditei firmemente nisso, porque afinal de contas nós julgamos que o caminhar com Cristo realmente deve ser uma vida sem dificuldades, sem problemas, sem percalços pelo meio do caminho. Mas à medida que o tempo passou, à medida que os anos foram passando, e à medida que essa situação foi se tornando inverídica, ou seja, os problemas continuaram a acontecer, as lutas continuaram a vir, as dificuldades muitas vezes até aumentaram. Em algum ponto, eu cheguei a pensar que eu estava pecando ou que eu estava caminhando de uma maneira errada e comecei a questionar muitas vezes a minha fé. Mas como o tempo passou, como os anos foram chegando e nós vamos aprendendo com a palavra de Deus, nós vamos nos amadurecendo com essa palavra, eu entendi que não existe uma vida com uma curva ascendente para aquele que professa o seu amor por Cristo. Não existe uma vida que não tenha os seus altos e baixos para aquele que professa o seu amor por Jesus ou entrega realmente o seu coração e a sua vida a Jesus. Ao ler esse texto, eu quero exemplificar para você talvez um dos personagens bíblicos onde nós mais conseguimos evidenciar essa verdade. O irmão está dizendo que a minha voz está saindo. Bom, se vocês tiverem algum problema de som, me avisem aí. Olhando para esse texto, nós conseguimos observar um dos personagens bíblicos que mais caracterizam essa ideia de altos e baixos. Né? Quem escreve essa carta, essa primeira carta, essa epístola, né? A epístola de 1 Pedro, é o próprio discípulo de Jesus chamado Pedro. Né? É o próprio discípulo, um dos principais discípulos de Jesus, chamado Pedro. E o que me chama a atenção sobre essa relação do discípulo de Jesus e de eu e você vivermos essa vida de altos e baixos é exatamente o que Pedro, obrigado Raquel, o que Pedro nos descreve aqui nesse texto. Volte comigo para que a gente caminhe junto nesse texto e compreenda algumas verdades aqui. No verso 8, Pedro está dizendo: finalmente tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, sejam fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. É interessante que quem está dizendo, obrigado, Cris. Quem está dizendo esta palavra é alguém que não tinha muito essas características no seu início de vida.
Pedro está aqui instruindo aquela igreja, instruindo aqueles irmãos, que eles sejam compassivos, que eles sejam fraternalmente amigos, que eles sejam misericordiosos, que eles sejam humildes. Mas quem está falando isso aqui agora é um homem mudado, um homem que não tinha essas características há pouco tempo antes de escrever essa carta. Todos vocês conhecem a história do apóstolo Pedro, a história do discípulo de Jesus Pedro. Ele era um pescador, ele era um homem do povo, um homem que não tinha uma cultura própria. E um dia Jesus chama esse homem chamado de Simão para que ele o seguisse. Ele estava simplesmente ali pescando e Jesus faz um convite para ele, para seu irmão que estão pescando. Olha, venham a mim, venham me seguir e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. O texto diz lá em Lucas capítulo 5 que imediatamente Pedro deixa tudo o que ele está fazendo para seguir Jesus. Mas o que eu quero chamar a sua atenção essa noite acerca disso é que a vida de Pedro é exatamente igual à minha vida e à sua vida. A caminhada de Pedro ao seguir o Senhor Jesus é exatamente igual à minha e à sua caminhada. Nós somos cobrados diariamente para sermos perfeitos. Quantas pessoas, ao olharem para nós, cobram de nós uma perfeição sublime, uma perfeição gigantesca, quando na realidade nós precisamos evidenciar a cada dia que nós somos humanos, mas a nossa humanidade não pode ser uma humanidade que nos faz decrescer daquilo que Jesus está fazendo em nós. Nós precisamos crescer dia a dia. Jesus chama Pedro para ser um dos seus discípulos, quer transformar a vida dele de um mero pescador para alguém que vai lançar outro tipo de rede agora. Ele não vai mais lançar as suas redes para pescar peixes, mas ele vai lançar as redes espirituais para alcançar vidas, para alcançar pessoas. E nessa questão de altos e baixos, eu tenho certeza que, assim como eu, você também vive dias assim. Eu tenho certeza que, assim como eu, existem dias que todas as coisas parecem perfeitas para você. Eu tenho certeza que, assim como eu, tem dias que você está com uma fé tão grande que parece que a sua proximidade com Jesus é tão maravilhosa e que parece que Deus está tão dentro de você que é capaz de você fazer milagres. Mas eu tenho certeza que, assim como eu, você também tem dias que parece que estamos fracassados na fé. Eu tenho certeza que existem dias que estamos para baixo, que existem dias que parece que o céu se fechou para nós, que nós ouvimos todo tipo de voz, menos a voz do nosso Senhor. Mas eu quero trazer à sua reflexão essa questão. Quem está escrevendo isso aqui é um homem mudado, é um homem transformado. Pedro é chamado por Jesus para ser seu seguidor, para pescar homens, e ele olha para esse homem que era cheio de defeitos, que era cheio de falhas, que tinha suas dificuldades pessoais, que tinha o seu temperamento muito tempestivo, muito sanguíneo, que não sabia se calar, que tudo ele rebatia. Mas Jesus olha para esse homem e escolhe justamente esse homem para ser um dos seus principais discípulos. Por quê, meus irmãos?
Porque Jesus não olha com os mesmos olhos que nós. Os olhos do Senhor para o ser humano não são os mesmos olhos que os nossos. Ele olha para o interior do nosso coração, ele olha para aquilo que nós desejamos lá no interior. E aqui Pedro está nos demonstrando e nos dando uma grande lição sobre o seu aprendizado na sua caminhada com Jesus, para que a gente também aprenda. Olha, talvez eu tenha errado muito no dia de hoje. Talvez você tenha errado muito no dia de hoje. Talvez eu tenha pecado muito hoje e talvez você tenha errado muito no dia de hoje. E talvez ao errar, ao falhar, ao desviar os seus olhos para aquilo que não é bom, talvez o seu coração possa ter se entristecido e o diabo possa ter te acusado que você não é merecedor do amor de Jesus, que você não é mais merecedor ou merecedora da graça de Deus na sua vida. Pedro passou por 3 fases que eu posso chamar a sua atenção. A primeira fase da vida de Pedro eu quero chamar a fase de ascensão. Ele sai da condição de apenas um mero pescador para ser um dos discípulos mais próximos que caminhavam com Jesus e andavam com Jesus. Pedro foi aquele que viu milagres extraordinários de Jesus. Pedro foi aquele que presenciou coisas extraordinárias feitas por Jesus. E alguns textos da Bíblia me chamam a atenção com relação a Pedro. Lá em Mateus capítulo 14, por exemplo, Jesus mostra para Pedro a evidência do seu poder e da sua graça. Jesus está pede para que seus discípulos naveguem, entrem no barco, passem para outra margem, e quando eles passam, os irmãos já conhecem esse texto, um grande temporal vai sobre aquela embarcação e eles começam a ter medo, e de repente eles veem Jesus caminhando sobre as águas, né? Pensam ali que é um fantasma, e então Jesus diz a eles: não é um fantasma, eu não sou um fantasma, não tenho medo. E então Pedro se levanta no barco e diz: Senhor, se é o Senhor, me permita ir contigo. E Jesus diz: Pedro, então vem, cara, vem. E é uma das experiências mais maravilhosas e mais marcantes da palavra. Pedro então desce do barco e começa a caminhar sobre as águas. Eu tenho certeza que você nunca se imaginou fazendo isso, eu nunca me imaginei fazendo isso, mas deve ser uma das experiências mais extraordinárias na vida de um ser humano. Pedro então começa a caminhar sobre as águas e ao olhar para o lado, para o vento, para o temporal, para as circunstâncias, Pedro afunda. O texto diz que Jesus estende as suas mãos, toma Pedro pelas mãos e coloca ele no barco. Essa é uma ascensão de Pedro ao seu relacionamento com o Senhor Jesus. Pedro estava sentado ali no monte quando Jesus multiplica os pães e os peixes. Pedro é aquele que está no monte da transfiguração, lá de Marcos 9, e Pedro vê Jesus transfigurado. Tudo isso vai fazendo com que a vida de Pedro esteja numa ascendente. Mas o que me chama a atenção é o que nós vemos ali em João capítulo 6, quando Jesus questiona os seus discípulos sobre quem as pessoas diziam que ele era. Né? E os seus discípulos dizem: olha, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é um profeta, outros dizem que o Senhor é Elias. E Jesus então se vira para os seus discípulos e diz assim: e vocês?
quem vocês dizem que eu sou? E Pedro logo se levanta e diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então elogia Pedro dizendo: olha, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas foi o meu Pai que está nos céus. Imagine alguém sendo elogiado pelo próprio Senhor Jesus. Imagine alguém sendo elogiado pelo Mestre dos Mestres. Imagine o quão grande o coração de Pedro estava. Quão orgulhoso ele estava de si, ou seja, poxa, eu estou fazendo tudo certo. Olha, todas as minhas investidas com Jesus têm sido investidas certas, tudo aquilo que eu estou falando são coisas certas. E às vezes a gente se pega assim. Às vezes a gente acha que a gente ora demais, então a gente está certo. Às vezes a gente acha que porque a gente lê a Bíblia demais, a gente está muito certo diante de Deus. Às vezes a gente acha que porque a gente jejua demais, a gente é mais próximo de Deus, é mais abençoado que os outros. Às vezes a gente acha que a gente é mais santo do que os outros, é melhor do que os outros, porque a gente sabe alguma coisa a mais do que os outros. Na realidade, não. Se não fosse a misericórdia do Senhor Jesus, se não fosse o seu amor incondicional, se não fosse a sua graça, se não fosse a sua grandeza, a sua misericórdia que vive a cada dia, que a cada manhã se renova, nós não teríamos solução para nós. Mas esse caminho é ascendente, até que lá em João 6, Jesus, ao fazer o seu discurso, um discurso duro, dizendo assim: olha, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, esse não tem parte comigo. Ele vê muitos daqueles que estavam seguindo ele indo embora. Muitos daqueles que eram chamados seus discípulos começam a se retirar. E então Jesus olha e só enxerga os seus 12 ali, enxerga os seus 12 discípulos, e mesmo assim ele não afrouxa o seu discurso, mesmo assim ele continua discursando que é preciso ter um compromisso total para viver uma vida com Cristo. Para ser um discípulo de Jesus é necessário que haja um compromisso de renúncia completa. E ali os seus discípulos ficam atordoados com essa nova realidade, porque eles tinham a tendência de viver uma vida religiosa e não uma vida de intimidade. E Jesus então se vira para eles e diz assim: vocês também não querem ir embora? Assim como os outros que estavam me seguindo por causa só das minhas bênçãos, assim como os outros que estavam me seguindo somente por causa do pão que eu multipliquei, somente por causa dos peixes que eu multipliquei, e assim que eu lancei a eles um compromisso, eles foram embora, vocês também não querem ir embora? E de repente Pedro olha para Jesus, ele responde: mas para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Olha, Pedro agora está no alto do monte da sua glória. Pedro agora está no ápice daquilo que ele podia chamar de orgulho do discípulo. Olha, eu não tenho para quem ir, eu não tenho para onde ir, eu não tenho lugar para ir ou para quem ir, eu preciso ir para Jesus. Mas quando Jesus diz para Pedro e para seus discípulos: olha, eu vou ter que morrer, eu vou ser entregue às autoridades, eu vou ser crucificado e eu vou morrer, mas vou ressuscitar ao terceiro dia. Na mesma hora, Pedro se levanta e diz assim para Jesus: não, o Senhor não vai morrer, eu não vou permitir que isso aconteça. E então Jesus diz para ele: para trás de mim, Satanás. Você não pode impedir o plano de Deus na minha vida, para trás de mim. E essa fase da vida de Pedro, eu chamo da fase do declínio. Pedro teve a sua ascensão e agora ele começa a declinar. Em outra oportunidade, para eu não me alongar aqui, Pedro diz a Jesus que de maneira alguma o abandonaria.
Pedro olha para Jesus e diz assim: eu vou te seguir até o fim. E Jesus vira para ele, está lá em Marcos 14, Jesus vira para ele e diz assim: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E Pedro: de maneira alguma, eu nunca vou fazer isso. E não deu outra. Jesus é preso e Pedro nega Jesus por 3 vezes. Da fase do ápice, Pedro agora está na fase do declínio. Pedro estava no ápice, tudo era alto para ele, agora ele está na fase baixa. Ele nega Jesus e se arrepende completamente, a ponto de querer desistir de tudo o que Jesus prometeu para ele. A Bíblia diz que depois que Jesus é crucificado, Pedro volta a pescar. Esse que foi chamado para ser um pescador de homens, ao compreender a sua decepção, a sua amargura por ter errado, por ter falhado, decide no seu coração voltar a fazer o que ele fazia antes. E a vida nos traz essas realidades às vezes. Eu tenho certeza que você já passou ou já teve a ideia de voltar atrás na sua vida. Eu tenho certeza que em algum momento você já pensou em retroceder, em desistir, em parar completamente aquilo que você está fazendo hoje e voltar atrás, retornar à sua velha vida, retornar aos seus velhos hábitos, retornar às suas velhas práticas. Eu tenho certeza que em algum momento o seu coração talvez já te enganou a ponto de pensar isso, como já me enganou a ponto de pensar isso. Quantas vezes a gente se olha no espelho e contempla as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, os nossos dilemas pessoais, as nossas crises, e a gente pensa: olha, é melhor eu voltar, é melhor eu desistir, é melhor eu tentar recomeçar de outro jeito. Mas eu quero te dizer que o Senhor Jesus, assim como fez com Pedro, Ele faz comigo e com você. Ele não desiste de nós. Ele não desiste de nós em hipótese alguma. Quando Pedro decidiu retroceder, Jesus foi até ele. Quando Pedro decidiu desistir, Jesus foi até ele. Quando Pedro decidiu que não caminharia mais ao lado do Senhor, o Senhor foi até ele. E lá em João, capítulo 20, Pedro tem um novo encontro com Jesus. E Jesus agora restaura Pedro. A terceira fase da vida de Pedro eu chamo de restauração. Ascensão, declínio e restauração. É muito mais fácil viver em momentos onde nós estamos em ascendência, onde tudo aquilo que a gente fala é ouvido por todos, onde tudo aquilo que a gente faz é aplaudido por todos, onde todas as nossas decisões são chanceladas por todos. Mas quando a gente está na fase baixa, quando a gente está na fase do declínio, é tudo muito difícil. Você fala ai, ninguém concorda, você toma alguma atitude, ninguém concorda. É muito difícil. Parece que tudo que você quer fazer ou todo o caminho que você quer trilhar não está bom. É nessa hora que Jesus se achega a nós para trazer restauração às nossas vidas. É nessa hora que Jesus se achega a nós para dizer que Ele quer nos dar uma nova chance, uma nova oportunidade. Chama muito a minha atenção o fato de Jesus ser esse Senhor que nos dá sempre novas oportunidades, sempre novas chances.
Eu experimento quase que diariamente uma nova chance do Senhor e eu sei que você experimenta quase que diariamente uma nova chance. Se nós fôssemos escrever todos os nossos erros, se nós fôssemos enumerar todas as nossas falhas, se nós fôssemos enumerar todas as vezes que nós não tratamos o Senhor como deveríamos, certamente nós não daríamos uma nova chance para nós. Se nós pensássemos todas as vezes que alguém falha conosco, todas as vezes que alguém peca, todas as vezes que alguém nos agride verbalmente, fisicamente, todas as vezes que alguém nos desagrada, nós jamais daríamos uma nova chance para essa pessoa. E é exatamente isso que Pedro está nos aconselhando a fazer aqui. É um homem que teve uma nova chance, é que está escrevendo esse texto que eu compartilhei aqui com você hoje. Quando Pedro se encontra com Jesus lá no mar de Tiberíades, em João 20, Jesus olha para ele e diz: Pedro, você me ama? E ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Jesus diz para ele: então apacenta as minhas ovelhas. Pela segunda vez: Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu te amo, então cuida das minhas ovelhas. E pela terceira vez: Pedro, tu me amas? Tu sabes, Senhor, que eu te amo, tu sabes todas as coisas. E Jesus diz: então apacenta, cuida das minhas ovelhas. É esse homem que passou por todas essas fases, a fase do ápice, a fase da queda e a fase da restauração. É esse homem que está nos instruindo a fazer o que nós precisamos fazer hoje. Veja, verso 10. Aquele que quer amar a vida, Pedro aqui está citando o Salmo 34, verso 12 e 16. Aquele que quer amar a vida, olha, esse é um conselho para mim e para você. Agora é a parte prática da nossa mensagem. A parte prática, aquilo que eu e você vamos praticar, aquilo que eu e você devemos praticar. Então preste muita atenção. Aquele que quer amar a vida e ter dias felizes. Você quer amar a sua vida? Você quer ter dias felizes? Eu tenho certeza que sim, porque eu também quero. Veja a instrução de Pedro. Refreie a língua do mal. Evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Afaste-se do mal. Irmãos, só existe um motivo para que eu e você tenhamos felicidade plena, vivamos dias felizes. Nós precisamos seguir as orientações que estão na palavra de Deus. Não tem segredo, meus irmãos. Não tem fórmula mágica. Não tem abracadabra. Não tem receita. Tem apenas o segredo da palavra de Deus. Eu e você precisamos seguir a orientação que está nessa palavra. E a palavra de Deus está nos ensinando, nos instruindo hoje. Você quer viver, você quer amar a sua vida, você quer ter dias felizes? Amém? Então, refreie, coloque freios na sua língua. Coloque freios na sua língua, refreie a sua língua do mal e evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Verso 11, preste atenção, afaste-se do mal. Não afaste-se, meu irmão, apenas do que a língua, do que a boca está falando que é mal, mas se afaste de tudo que é mal. Se afaste de tudo que não provém de Deus para a sua vida. Se afaste de tudo que é característica do mal. Ah, pastor Eduardo, me dá uma receita para eu ser abençoado. É simples, meu irmão. Se afaste do mal. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios que as más conversações corrompem os bons costumes. O Senhor Jesus disse: se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso.
simples, meu irmão. É simples, minha irmã. Quer viver dias felizes, se afaste de tudo que é mal. O salmista diz assim: eu não colocarei coisas más diante dos meus olhos. Eu estou olhando aqui agora para a tela de um celular. Eu estou vendo a minha imagem nessa tela. E eu tenho certeza que, assim como eu, você também tem um celular nas suas mãos. A gente faz uso o dia todo do celular. Que os nossos olhos se desviem daquilo que é mal, que está na palma das nossas mãos. Que os nossos olhos se desviem de tudo que é mal que a gente vê na rua. Que os nossos olhos se desviem de tudo que é mal, de tudo que está sendo apresentado para nós, mas que tem trazido mal. Por favor. Esse homem que foi transformado por Jesus está dando uma instrução para mim e para você. Se afaste do mal. Às vezes a gente acha que o mal não vai fazer mal para a gente. Às vezes a gente acha que uma coisinha, isso é uma bobeira. Não tem nada a ver eu ver isso, eu assistir aquilo, eu falar isso, eu ouvir alguém falando aquilo. Não! Seja radical com a sua vida. Seja radical com as suas atitudes. Eu sei que é difícil. Eu sei que é complicado. Nós somos tentados todos os dias. Nós somos tentados de todas as formas. Nós somos tentados. O mal está diante de nós em todo o tempo. O mal está diante de nós em todo o tempo. Não tem jeito. Mas eu e você podemos tomar atitude. O texto aqui está nos dizendo: se afaste do mal. Pratique o bem. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Como é que eu posso me afastar do mal? Como é que eu posso me afastar daquilo que talvez faça mal aos meus olhos, faça mal ao meu coração, faça mal aos meus sentimentos, faça mal aos meus ouvidos, faça mal à minha esposa, faça mal ao meu marido, faça mal aos meus filhos? Como é que eu posso fugir disso? É fazendo exatamente o contrário. O texto nos diz: pratique o bem, busque a paz e empenhe-se, esforce-se para alcançá-la. Fuja daquilo que não presta, meu irmão. Eu quero ser bem prático aqui com você. Fuja, corra daquilo que não edifica a sua vida. Corra daquilo que não acrescenta nada de Deus na sua vida. Fuja daquilo que não provê sabedoria de Deus para você. Se afaste de tudo que é mal. Sabe por quê? Porque o mal é como um veneno. Muitas vezes a gente toma um pouquinho e às vezes ele não nos mata. Mas se eu e você tomarmos um pouquinho de veneno todos os dias, uma hora a gente vai morrer. Nesse tempo de quarentena, nesse tempo onde nós estamos isolados, nesse tempo onde nós estamos confusos com muitas coisas, nós precisamos perceber coisas simples de Deus. Eu já falei para vocês e vou repetir: o Senhor é o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus de coisas simples. E a palavra dele para nós é simples essa noite. Foge do mal. Pratique o que é bom, pratique o bem. Busque a paz. Busque a paz e se esforce para alcançá-la. Olha o verso 12 e eu encerro. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Preste atenção nisso.
quando você se afasta do mal, quando você refreia sua língua, quando você evita que os seus lábios falem palavras enganosas, quando você busca a paz, quando você se esforça para alcançar a paz, você recebe uma promessa. Essa promessa está aí no verso 12. Os olhos do Senhor, preste atenção nisso, os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Você já pensou? Você já pensou o que é ter os olhos do Senhor sobre você? Você já pensou sobre o que é ter o poder dos olhos do Senhor sobre a sua vida? Você já pensou em saber que os ouvidos do Senhor estão abertos à sua oração? Aleluia! Você já pensou que maravilhoso, meu irmão? Você já pensou que bênção saber que os olhos do Senhor estão repousando sobre você? É como um pai, como uma mãe que está vendo o seu filho dormir e está ali olhando aquele sono. É como um pai, como uma mãe que está vendo o seu filho correr na rua e atento para proteger aquela criança. É como um pai que está atento a tudo que seu filho está fazendo, mas não atento para condenar, mas atento para proteger, atento para guardar. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Você já orou hoje? Talvez em algum momento do dia você tenha levantado um clamor ao Senhor, uma oração ao Senhor, um pedido ao Senhor. Eu não sei, mas é tão bom quando a gente sabe que tem alguém nos ouvindo, não é verdade? Eu estou aqui falando e eu tenho fé que você está do outro lado me ouvindo. Eu tenho fé que você está aí na sua casa ouvindo o que eu estou falando com você. É tão bom quando a gente sabe que tem alguém nos ouvindo. Agora imagina saber que é Deus que está nos ouvindo. Imagina saber que os seus ouvidos estão abertos para o nosso clamor. Ah, que sensação maravilhosa. Que sensação maravilhosa saber que ao abrir os nossos lábios, Ele está nos ouvindo. Aleluia. Mas preste atenção, porque o verso 12 diz: os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Você é um justo? Aos seus feitos, às suas obras, não. Eu e você não somos justificados por aquilo que fazemos. É Jesus que nos justifica. Foi o sangue de Jesus que nos justificou. Mas veja, olha como o versículo continua. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. O rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. É tão bom saber que os seus olhos estão sobre nós, é tão bom saber que seus ouvidos estão atentos à nossa oração, mas ao mesmo tempo nós precisamos despertar aqui e chamar a atenção do nosso coração, porque Pedro está dizendo que o rosto do Senhor está virado, está contra aqueles que praticam o mal. Que tipo de mal, pastor Eduardo? Qualquer tipo de mal. Qualquer tipo de mal. Que essa palavra entre no meu e no seu coração e desperte em nós atitudes como essa que Pedro está nos instruindo. Que viver da nossa fé de seguir os ensinamentos que a palavra nos trouxe hoje. Finalmente,
tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Não paguem o mal com o mal, nem ofensa com ofensa. Mas respondam com palavras de bênção. Eu encerro a minha palavra hoje trazendo à sua memória verso 8 e verso 9, principalmente o verso 9. Não paguem o mal com o mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção. Não pague o mal com o mal, não. Se alguém fez mal para você, mostre que você é um verdadeiro discípulo de Jesus. Se alguém fez mal contra você, se alguém falou mal de você, se alguém agiu mal contra você, mostre que você tem Jesus no seu coração, mesmo que seja difícil, eu sei. Não pague o mal com o mal, pague com o bem, faça o bem, abençoe e não amaldiçoe. Lance palavras de bênção sobre a vida das pessoas e não palavras de mal. Não responda o mal com o mal, nem ofensa com ofensa. Para que eu e você nos tornemos justos aos olhos de Deus e os olhos dele estejam sobre nós, repousem sobre as nossas vidas e os ouvidos dele estejam atentos ao nosso clamor. Eu quero declarar uma palavra de bênção para você. Eu quero finalizar a minha mensagem essa noite, nesse domingo, declarando uma palavra de bênção sobre a sua vida. Que os olhos do Senhor repousem sobre a sua casa. Que os olhos do Senhor repousem sobre a sua vida. Que os ouvidos do Senhor estejam atentos ao seu clamor. Que os ouvidos do Senhor estejam atentos à sua oração. Que toda palavra que sair dos seus lábios sejam palavras de bênção. Que os seus olhos se desviem do mal. Que o seu coração se desvie de tudo que é mal. Que eu e você possamos praticar o que é bom, praticar o bem. Que eu e você possamos viver transformados pela poderosa graça de Jesus em nossas vidas. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua família. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o eterno amor de Deus, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor sejam com cada um de nós. E todos dizemos amém. Deus abençoe você. Tenha uma excelente noite. Que a sua família seja abençoada. Que o Espírito Santo abençoe a sua casa. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.